Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma live exclusiva para o Under Club. Você que é nosso membro, já está com a gente aqui ao vivo. Manda seu bom dia, boa tarde, boa noite para saber de onde você se conecta, saber que você está vivo também e está aqui acompanhando nossa live. Para a gente só organizar aqui como é que vai funcionar, você que está nos assistindo, eu vou passar aqui inicialmente por alguns pontos, fazer uma análise rápida do mercado para vocês, para a gente fazer aquele nosso Crypto Shorts ao vivo. Depois já está nos bastidores aqui o Paulo Gabriel, que você que estava na última live já conheceu o Gabriel. Eu vou chamar eles também para compor aqui nosso Megazord, participar todo mundo. E aí o Paulo, inclusive, vai trazer um pouco de uma análise aí de um ativo na nossa carteira. E aí a gente entra depois nas perguntas. Então, para você que está no chat, tenho 3 pedidos para você. O primeiro deles, manda um bom dia, boa tarde, boa noite no chat para a gente começar a interagir, saber que você está por aí atento e assistindo a gente. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, porque sempre a gente posta conteúdos legais, então se você ainda não é membro do canal aqui, inscrito no canal da Underblock, tá mais do que na hora de você participar, gratuito, obviamente, aí você pode ficar sempre também por dentro dos conteúdos e também nos apoia. E por último, já vai separando suas perguntas, o time tá aqui nos bastidores também para organizar as perguntas que surgirem, não precisa mandar a sua pergunta mais de uma vez, a gente já vai organizando e a gente vai respondendo ao longo do nosso bate-papo aqui, tá bom? Caso você conheça outro membro do Under Club que não tá na live, fique à vontade para mandar o link para ele também, chamar para participar, e a gente vai já passando por todos os pontos aqui que são pertinentes para hoje. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela para a gente poder falar um pouquinho sobre preço, beleza? Vou fazer o seguinte, Paulo, apareça aqui, porque eu preciso te pedir um favor. Chega essa hora do dia... Opa! Paulo, tudo bem? Ok. Chega essa hora do dia, por algum motivo, meus cachorros eles ficam muito animados, eles começam a latir. Então, se eu começar a latir, se eles começarem a latir, eu vou ter que mutar meu microfone, se assume aqui e continua, depois eu volto, tá bom? Só pra gente não transformar essa live aqui numa latição sem fim. E aí eu vou passar aqui pelo nosso gráfico de preço primeiro, pra gente poder falar um pouquinho sobre o que tá rolando. Bom, semana passada eu tinha mandado no Telegram para vocês um pouco dessa configuração mais técnica do mercado, inclusive obrigado aí pelos feedbacks, para quem mandou ali o voto na enquete, falando se gosta, se não gosta. E muito do que eu estou olhando nesse momento, é o que a gente tem discutido, é a capacidade ou incapacidade do Bitcoin de se livrar dessa tendência aqui, nessa linha de tendência de baixo, em vermelho, que vem se desenvolvendo desde mais ou menos ali final de janeiro. Na prática, se você pegar aqui, foi o pico do mercado, né, o maior preço atingido, não em fechamento, porém o maior preço atingido para o Bitcoin sempre, né, e também nesse ano, e foi exatamente no dia da inauguração, né, da posse do Donald Trump. Então, o mercado passou por poucas e boas desde então, muita volatilidade, muita aversão a risco, com muitos temas aí que, a gente, se você lembrar, a gente teve desde DeepSeek, a IA chinesa, que por algum momento ali parecia que ia desbancar o OpenAI, as tarifas, a gente teve o caso da Libra com o Milei, assim, tem muita coisa que rolou, então assim, se você chegou recentemente no mercado, eu sei que foi difícil, mas você foi muito bem batizado aqui e você tá já casca grossa para passar por todas as turbulências. Lembrando que essa é uma correção ainda que tem o perfil de uma correção de bull market. Mas ponto é, eu tinha trazido aqui um pouco para vocês essa visão, se até a gente for para o gráfico semanal, a gente vai ver que o Bitcoin, isso aqui, ó, só para você ter noção, está começando em 2015 esse gráfico. Então a gente tem vários dos ciclos, né, de altas e baixas do Bitcoin, e a gente tem essa linha de tendência aqui que aponta claramente para uma alta desde o fundo do Bitcoin lá no final de 2022 para começo de 2023. Então, mesmo quando a gente teve correções, e só para lembrar, aqui, por exemplo, a gente teve uma correção em meados de 23, que ela chegou a 20%, e ela tocou mais ou menos nessa região aqui dessa linha de tendência de alta, e continuamos subindo. A gente teve uma outra correção, que se você pegar o pico ali do começo do ano passado, até o preço mais baixo, tivemos 32%, 33%, e também chegamos muito próximos dessa região, e ela atuou como um suporte aos preços, e a gente tem visto isso novamente. Então esse é um dos principais motivos pelos quais eu entendo, e é o que eu tenho falado para vocês, que a gente ainda está numa tendência de alta de longo prazo, né, médio e longo prazo aqui, justamente porque a gente ainda está respeitando essa estrutura. Então não faz sentido eu sair do mercado se isso aqui ainda está preservado. Porém, né, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, então a gente vai um pouco para as questões mais de curto prazo, e aí justamente que a gente vem para esse perfil aqui de 3 meses, e o Bitcoin ele tentou várias vezes romper essa tendência aqui para iniciar um processo de reversão. Não tinha conseguido até então. A gente teve aqui o começo dessa tendência, aqui um novo teste, aqui um novo teste, aqui um novo teste, aqui, por exemplo, foi quando a gente teve o anúncio da reserva estratégica. O Bitcoin subiu muito, mas não superou essa faixa. E a gente novamente teve esse perfil aqui, né, no final de março,
mais uma vez não foi bem sucedido, e agora, finalmente, se a gente der um zoom, a gente tem o Bitcoin superando essas duas médias móveis, que são médias que eu costumo acompanhar, nesse caso de 9 e 20 períodos, nesse caso 9 e 20 dias, porque a gente está no diário, e superando essa linha de tendência. Então teve esse breakout aqui, né? Só tirar o volume aqui para ficar mais fácil de ver. Então a gente teve esse rompimento, um reteste, né? Ele está tentando se consolidar. Não é ainda um movimento muito contundente, por isso que a gente tem que entender os próximos passos, esperar um pouco o desenvolvimento disso, mas tem segurado aqui, tanto acima dessa linha de tendência, quanto também acima dessas médias móveis. O jogo não está totalmente ganho, porque justamente quando a gente vai para a visão semanal, ele ainda tem, se no diário o Bitcoin conseguiu superar essas médias móveis que atuam como resistências e suportes, no gráfico semanal esse jogo não está ganho porque esse mesmo perfil de médias móveis ainda atua como uma resistência. Então, me interessa principalmente o Bitcoin acima desses 86.700, que é quando a gente poderia ter, de fato, uma reversão mais clara dessa tendência, e aí sim a gente ter um game on, né, o preço realmente voltando a subir num novo rally. Mas, quando a gente olha para os demais ativos, a gente vê que, no geral, né, as criptomoedas têm passado por um momento um pouco mais de alívio nessas últimas semanas. Hoje, até, se você olhar para a bolsa, esse aqui é o S&P, a gente viu, por exemplo, que o dia começou até mais positivo, né? Estava menos negativo, para ser sincero. Mas conforme a gente teve escalada, né, de tensão ali do Trump com a China, mais tarifas, e principalmente o pronunciamento do Jerome Powell à tarde, dizendo, olha, a gente não vai intervir, mesmo que o mercado esteja caindo, as bolsas fecharam mais para baixo, tá? Então aqui a gente tem o S&P e o Nasdaq, eles fecharam em menos 2%, menos 3%. Então ainda é um cenário de pressão, principalmente para a Bolsa. Bitcoin tem apresentado um pouco mais de resiliência, mas é aquele momento ainda de indefinição. Assim, se você olha para as últimas semanas, o mercado muito avesso a risco, agora o mercado um pouco menos, algumas notícias ruins têm feito menos efeitos, depois se a gente olhar os dados de ETFs melhoraram também, mas é um processo de transição dessa tendência. Quando você olha a Solana, por exemplo, está buscando esse mesmo perfil, né? Teve uma boa correção, tem uma linha também de tendência de baixa que também está rompendo, também superando essas médias móveis aqui, e também superando um patamar importante, né, que é esse de $125. Então a gente rompeu isso, teve alguns retestes aqui e está sendo bem sucedido. E por último, só fechar aqui para facilitar, por último, a gente tem aqui nossa Fartcoin. E essa aqui também, essa mostrando uma resiliência absurda, né? Eu chuto dizer que Fartcoin é o melhor ativo do mercado cripto no momento, porque a gente teve um fundo da Fartcoin em 21 centavos, a gente está, desde então, com uma alta de Fartcoin de 326%, isso em um mês e pouquinho, né? E é uma recuperação muito importante, porque Fartcoin não tem muito fundamento, é uma meme coin, mas que pra gente, até o Paulo fala muito, né, que pode ser talvez a próxima Doge aqui, em termos de ganhar muito mind share. E um ativo desse, que não tem muito substrato, mas ganha muita atenção e consegue se manter num patamar de market cap bem relevante, mostra pra gente que tem muito apetite, a gente tem visto muito apetite de compra pelo ativo. E graficamente está muito interessante, né? Então superou algumas resistências bem importantes, e Fartcoin me parece aqui bem posicionada para voltar para suas máximas, tá? Então a gente teria um upside aí, né, um potencial de alta de volta para sua máxima. A gente está falando aí de quase 200%. Lembrando, obviamente, isso aqui muito mais risco, mas não poderia deixar de destacar, tá? Então, para mim, esse é o cenário agora. É o início de uma reversão, não tem jogo ganho aqui, de jeito nenhum, mas bem melhor do que nas últimas semanas. E a gente começa a buscar aqui, né, a gente veio em topos e fundos descendentes, e agora a gente vem buscar topos e fundos ascendentes. É isso que a gente gostaria de ver em termos de performance, e aí o Bitcoin mercado vai nos dizer como é que isso vai se desenrolar daqui para frente, tá? Então, era esse o ponto que eu queria trazer aqui de início. Paulo, se você quiser voltar aqui, aí já fazer a tua contribuição, eu vou interromper o compartilhamento aqui. E lembrando para você que chegou um pouco depois, tá, aqui na live, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. O chat está aberto, manda seu bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreve aqui no canal para você também sempre estar por dentro dos nossos outros conteúdos abertos, tem bastante coisa legal. E manda suas perguntas no chat. O Gabriel está aqui nos bastidores para ajudar a gente a separar. Pode mandar uma vez só, o Gabriel está atento, a gente já separa e já começa a responder já já. Paulo. Boa.
Então, vou puxar aqui para o meu lado, começando primeiro para análise de um dos ativos da carteira, um dos mais recentes que a gente trouxe para dentro do Under Club, que muita gente tem perguntado. Então,